Saudações, alma bendita. Que a paz de Jesus envolva o teu coração neste instante sagrado e que a luz dos Espíritos amigos toque tua alma com a ternura que ela tanto merece. Hoje vamos caminhar juntos por um território que poucos ousam entrar. Não por falta de coragem, mas por medo do que podem descobrir. Porque há uma pergunta que mora no fundo do peito de todo ser humano que já perdeu alguém. Uma pergunta que não é de curiosidade, que é de dor, que sai do coração antes mesmo de passar pela mente. Você vai reencontrar quem você ama. Vai olhar para aquele rosto querido outra vez. Vai ouvir aquela voz que ainda ecoa na memória. Vai poder dizer tudo aquilo que ficou sem ser dito. Se essa pergunta vive dentro de você, este vídeo foi preparado para o teu coração. E talvez você não saiba disso, mas o simples fato de estar aqui, assistindo, buscando, já é sinal de que algo dentro de ti ainda acredita que o amor é maior do que a morte. E esse instinto não mente, nunca mentiu. Fique comigo até o fim, porque há algo que Chico Xavier revelou sobre o que acontece depois da morte. Algo que vai mudar completamente a forma como você vive a saudade de hoje. E eu vou te contar, mas não agora. Primeiro preciso que você entenda algo fundamental sobre o que a morte realmente faz com quem amamos. Todo coração que já viveu o luto conhece aquele medo que não se fala em voz alta. Não é o medo da própria morte, é o medo do esquecimento. O medo de que do outro lado quem você amou não saiba mais que você existe. O medo de que a morte apague os rostos, as vozes, as histórias que só vocês dois conheciam. Você já sentiu isso? Aquela angústia silenciosa de imaginar que a alma que partiu pode ter esquecido de você? Muita gente sente, mas guarda essa dor como se fosse fraqueza. Chico Xavier sabia disso. E durante décadas de psicografia, de cartas recebidas por mães destroçadas, de mensagens vindas de além do véu, ele repetia com a serenidade de quem já não teme: o amor não se perde, a memória não se apaga, o reencontro não é sonho, é destino. E essa certeza não vinha de esperança vaga, vinha de testemunho. Chico era o homem que sentava diante de uma folha em branco e deixava a mão guiar palavras que ele mesmo não havia pensado. Palavras que chegavam inteiras, urgentes, cheias de detalhes que ele não poderia conhecer. Ele não pregava o que acreditava, ele descrevia o que via. Então, antes de continuar, quero te pedir algo simples. Comente aqui embaixo as palavras "Eu ainda amo". Essas 3 palavras dizem que o amor que você sente não acabou com a morte. E a sua mensagem pode ser o farol que outra alma, que está chorando sozinha agora mesmo, precisa encontrar. E me conta também, de qual cidade você está assistindo? Escreve aqui nos comentários o nome da sua cidade. Você vai se surpreender ao ver quantas almas espalhadas pelo Brasil inteiro estão fazendo exatamente a mesma pergunta que você está fazendo agora. Não estamos sozinhos nisso. Vamos juntos. Respire fundo agora. O que vem a seguir é profundo. Segundo Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, o espírito conserva sua individualidade após a desencarnação. Não é uma ideia poética. Não é conforto vago. É um princípio filosófico com fundamento doutrinário sólido. O que morre é o corpo físico. A personalidade não é destruída, a consciência não é varrida. O eu que amou, que sofreu, que riu, que lutou, que segurou sua mão, que te chamava pelo apelido que só ele usava. Esse eu continua existindo em outro plano. Pense nisso por um momento. Aquele filho que partiu ainda é teu filho. A mãe que desencarnou ainda carrega tudo que ela foi. O amigo que você perdeu não se dissolveu no vazio. Ele apenas mudou de plano. Eu sei que isso pode parecer difícil de acreditar quando a dor ainda está fresca, quando a cadeira ainda está vazia, quando o telefone ainda toca e por um segundo o coração ainda espera que seja ele. Mas é exatamente nessa dor que a doutrina espírita fala com mais força, porque ela não vem apenas com palavras de consolo, ela vem com evidências, e isso muda tudo, porque uma doutrina que apenas consolida não te liberta de verdade, mas uma doutrina que apresenta razões que convida o espírito a pensar e a sentir ao mesmo tempo, essa sim transforma o luto em fé, e a fé
não apaga a saudade. Ela a transforma em certeza de reencontro. E é aqui que as psicografias de Chico Xavier se tornam algo impossível de ignorar. Certa vez, uma mãe do interior de Minas Gerais foi até Chico Xavier com o coração partido. Tinha perdido o filho num acidente. Não acreditava em espiritismo. Veio por desespero. Chico psicografou uma carta. E naquela carta estava o apelido secreto que só ela e o filho usavam entre si. Nunca foi revelado a ninguém. Ela reconheceu na hora e entrou em colapso de choro. Não de dor, de certeza. Como explicar isso se a consciência se apagasse com a morte? Não se explica, porque ela não se apaga. Ao longo de décadas, os espíritos que se comunicavam através de Chico demonstravam memória ativa, afeto real, continuidade de identidade. Eles lembravam das despedidas, lembravam dos pedidos não ditos, lembravam das brigas que ficaram sem resolução, lembravam dos abraços que foram os últimos. Isso é mais do que prova doutrinária. É testemunho vivo de que a morte não apaga quem amamos. E o mais emocionante, eles lembravam de você. Lembravam que eram amados e vinham para dizer que esse amor chegou até lá. Não chegou enfraquecido, não chegou distorcido, chegou inteiro, porque o amor verdadeiro não perde voltagem quando atravessa o véu. Ele chega do outro lado com a mesma força com que saiu do peito de quem ainda está aqui. E quando o espírito o recebe, ele sente, ele reconhece. Ele responde: a saudade que você sente hoje já chegou ao outro lado. Confie no que você sente. Isso é real. Isso tem significado. Mas atenção, querido irmão, porque aqui vem algo que muita gente passa batido e que faz toda a diferença para entender como o reencontro realmente funciona. A identidade espiritual não é apenas o que a pessoa foi nesta vida. É o acúmulo de todas as encarnações. É a essência que se desenvolveu ao longo de existências inteiras. O que você reconhece no outro é mais profundo do que o nome ou o rosto. É a essência vibratória de uma alma que conviveu com a sua, e essa essência não se perde, jamais. Chico Xavier afirmava com convicção: no plano espiritual, o reconhecimento não depende da aparência física. Não é o rosto envelhecido que importa. Não é o corpo adoecido que você viu partir, curvado pela doença, diminuído pela dor. Não é aquela última imagem que ficou gravada e que às vezes dói ver. É vibracional, é mental, é afetivo. O espírito reconhece pela essência, pelo que construíram juntos, pelo amor que atravessou o tempo. E isso significa algo poderoso que poucos param para pensar. Você não vai reencontrar a versão sofrida. Não vai encontrar o peso da doença, o cansaço dos últimos dias, o olhar que já estava tão longe. Vai encontrar a alma desvencilhada de tudo isso, leve, presente, inteira, como ela sempre foi por dentro, mesmo quando o corpo não deixava aparecer. Feche os olhos por um instante e imagine isso. Não a imagem do hospital, não o último adeus. Imagine a essência, o sorriso verdadeiro, a risada que só ele tinha, o jeito de olhar que dizia tudo sem precisar de palavras. Essa essência continua viva, intacta, te esperando. E agora prepare-se, minha irmã, meu irmão, porque o que vem a seguir é a parte que poucos sabem. Emmanuel, o guia espiritual que amparou Chico Xavier ao longo de toda a sua missão terrena, deixou ensinamentos que até hoje estremecem quem os escuta com atenção. Ele explicava que os vínculos verdadeiros não são biológicos, são espirituais. O amor que nasce entre duas almas não depende do sangue, do DNA, do mesmo endereço, do mesmo sobrenome. Ele nasce da afinidade espiritual construída ao longo de reencontros em diferentes existências. E quando esse amor é sincero, quando ele supera o egoísmo, quando ele escolhe o outro mesmo quando é difícil, ele cria uma conexão que sobrevive à morte. Não é metáfora, não é poesia, é lei espiritual. Emmanuel dizia: o reencontro não é milagre, é consequência. Certa vez, um homem de São Paulo chegou até Chico em desespero. Havia perdido a esposa há 2 meses e não conseguia dormir. Chico psicografou uma mensagem:
E nela estava uma promessa que a esposa fizera em voz alta, sozinha, na cozinha, 3 dias antes de morrer. Que se fosse primeiro, esperaria do outro lado com café passado. O homem desabou, porque a promessa havia sido feita em silêncio. Ninguém mais sabia, e o que essa história nos ensina vai além da emoção do momento. Ela nos mostra que os espíritos não apenas lembram de nós em abstrato. Eles lembram dos gestos pequenos, das promessas feitas em cozinhas silenciosas, das conversas que aconteceram na intimidade de 2 corações. Nada se perde. Tudo é guardado com amor do outro lado. Isso é lei de afinidade. Isso é amor que atravessa o véu. Você está pronto para entender algo que André Luiz descreveu e que Chico trouxe para o mundo com lágrimas nos olhos? André Luiz, o espírito que narrou suas experiências no plano espiritual através das psicografias de Chico Xavier, descreveu algo que estremece qualquer coração que ama. Nos momentos de chegada ao plano espiritual, há reconhecimentos. Não é como acordar numa sala vazia cheia de estranhos. Não é uma multidão anônima de almas sem rosto, sem história. André Luiz descreve colônias espirituais organizadas, comunidades onde almas afins se encontram, onde há reencontros que ele mesmo chama de emocionantes. Chico contava que viu, nas visões que Emmanuel lhe trouxe, mães esperando filhos com flores espirituais, abraços eternos que pareciam durar e durar. Viu pais reencontrando filhos que tinham partido cedo demais. Viu casais separados pela morte que se encontravam novamente. E o reconhecimento era imediato, visceral, como se nunca tivesse havido separação. E o mais significativo nisso tudo é que esses reencontros não foram descritos como eventos extraordinários, como exceções concedidas a almas especiais. André Luiz descreveu como algo natural, como parte da ordem do plano espiritual, como se o amor, quando real, simplesmente gravite em direção a si mesmo, sem precisar de permissão especial, sem precisar de intermediário. Apenas pela força do que foi construído. Não há currículo no mundo espiritual. Não há disfarce, só a essência de quem cada um realmente é. E nessa essência, o amor é visível como luz. E tem mais, porque o que André Luiz descreveu sobre como esse reconhecimento acontece vai mudar tudo o que você imagina sobre o reencontro. Agora, a revelação mais importante deste vídeo. O reconhecimento no plano espiritual não usa os olhos do corpo. Não depende do rosto que você conheceu. Não depende da voz que você amava ouvir. Ele é vibracional. É como se cada alma tivesse uma assinatura única, um tom, uma frequência que não muda, que não envelhece, que não adoece. E quando 2 almas que construíram algo juntas se encontram novamente, há um reconhecimento que vai além de qualquer sentido físico. Chico descrevia isso com a doçura de quem sabia, porque havia visto. Ele dizia que nos planos espirituais, o pensamento cria forma, o sentimento constrói realidade, e o amor, quando sincero, brilha como luz que não tem como ser confundida. Você não vai precisar procurar quem ama, você vai simplesmente saber, vai sentir, com uma certeza que nenhuma dúvida do mundo pode abalar. E sabe o que isso também significa? Que a distância que a morte criou aqui é apenas aparente. Porque a assinatura vibratória de quem você ama não sumiu quando o coração parou de bater. Ela continuou pulsando. Em outro plano, com outra frequência, mas pulsando. E o teu coração, mesmo aqui, mesmo ainda encarnado, ainda sintoniza com ela nos momentos de silêncio profundo. Quando você sente que ele está perto. Quando algo dentro de você sabe, sem saber explicar, que o amor não foi embora. Mas espere, porque há algo que precisa ser dito agora. Algo que muita gente prefere ignorar porque exige responsabilidade. E é justamente essa parte que pode mudar o que você vai fazer com o resto da sua vida. Nem todos os reencontros acontecem automaticamente. Nem todos no mesmo espaço, no mesmo momento. O Espiritismo é muito claro neste ponto. Não há um céu geográfico onde todos se encontram ao mesmo tempo só porque morreram. Há estados de consciência, faixas vibratórias.
E almas em frequências muito diferentes não habitam necessariamente os mesmos espaços espirituais. A afinidade espiritual determina as aproximações. Isso não é punição, é lei de natureza, assim como a água encontra seu nível. E aqui, coração sagrado, mora uma das mais importantes responsabilidades que este vídeo pode te entregar. O reencontro depende de sintonia, e a sintonia se cultiva agora, nesta vida, com as escolhas que você faz hoje, com o amor que você pratica, com o ser humano que você decide ser em silêncio, quando ninguém está olhando. Amar melhor hoje é preparar o caminho para o reencontro de amanhã. Mas não pense nisso como obrigação ou pressão. Pense como presente. Pense que cada gesto de bondade que você pratica hoje, cada vez que você escolhe o perdão ao invés da mágoa, cada vez que você age com amor, mesmo quando está com o coração cansado, você está se aproximando. Está diminuindo a distância vibratória. Está construindo, tijolo a tijolo, o caminho de volta para quem você ama. Chico dizia: não espere o desencarne para começar a viver como espírito. A eternidade começa hoje. Mas há algo que pode te surpreender, amigo da alma. Algo que pode aliviar a saudade de hoje mesmo, antes do reencontro final. A separação entre você e quem partiu pode ser muito menor do que você imagina. Durante o sono, segundo a doutrina espírita, a alma se emancipa parcialmente do corpo físico. Nós vagamos pelos planos sutis. Reencontros acontecem. Conversas se estabelecem. Presença é trocada. A maioria não lembra ao despertar. O cérebro físico tem suas limitações. Mas o coração sabe. Você já acordou com uma paz inexplicável depois de sonhar com alguém que partiu? Já sentiu como se um peso tivesse sido aliviado durante a noite, como se um abraço que você precisava tivesse chegado enquanto dormia? Já acordou com os olhos úmidos, sem saber exatamente o porquê, mas sentindo no peito que algo real havia acontecido? Isso não é apenas sonho. Chico contava que durante o sono, o véu que separa os dois planos se torna mais tênue. E é nesse espaço de silêncio profundo que espíritos queridos encontram passagem para se aproximar. Não com barulho, não com estardalhaço, com sutileza. Como uma mão que toca o ombro em silêncio. Como um perfume familiar que aparece do nada. Como uma certeza que você não sabe explicar, mas que sente com todo o ser. Por isso, antes de dormir esta noite, experimente algo simples. Ore. Eleve o pensamento. Chame o nome de quem você ama com gratidão, não com dor. E depois, deixe. Abra espaço. Porque quem parte não se foi para longe. Foi para perto de outro jeito. E à noite, quando o mundo material silencia, é quando esse outro jeito se faz mais presente. A separação pode ser menor do que a dor permite ver. Confie nisso. Isso é real. E chegamos agora ao coração de tudo, querido irmão. Ao ponto onde tudo o que foi dito se transforma em algo que você pode levar para a vida. O Espiritismo ensina que a memória permanece após a morte. Os espíritos lembram de você, lembram das histórias, lembram das dores compartilhadas. Mas há uma diferença fundamental. Lá, a dor é compreendida sob uma nova perspectiva. Não é apagamento, é entendimento. Aquela pessoa que sofreu tanto, que você viu diminuir devagar, que guardou silêncio quando queria gritar, que morreu com palavras engolidas e abraços insuficientes. Ela compreendeu o porquê. Ela viu o sentido do que viveu. A lágrima virou aprendizado. O sofrimento virou crescimento. E ela não guarda mágoa de você. Não existe mágoa de quem amou. No plano espiritual, o que fica é o amor. O resto se dissolve na compreensão. E há algo mais que o Espiritismo nos ensina sobre essa memória transformada. As culpas que você ainda carrega, os eu devia ter dito e os eu devia ter ido, elas não existem do lado de lá da forma como existem aqui. O espírito desencarnado, ao enxergar a vida sob a luz do plano espiritual, compreende as limitações dos que ficaram, compreende o cansaço, compreende os medos. E o que ele envia de volta não é cobrança, é perdão, é gratidão,
É amor que já foi além da conta que você ainda tenta acertar. Respira. Esse alívio que você sentiu agora é real. Deixa ele pousar no coração. E agora, finalmente, a verdade que Chico Xavier passou décadas construindo com cada carta psicografada, com cada família que acolheu, com cada noite entregue ao serviço silencioso. O céu que o Espiritismo ensina não é um lugar geográfico, não é uma cidade nas nuvens com portões de ouro e anjos tocando harpa. Não é uma premiação para os que fizeram a lista certa de coisas boas. O céu é um estado de consciência. É o resultado de uma alma que evoluiu em amor, em bondade, em serviço, e o reencontro acontece onde há harmonia, onde há afinidade. Onde dois espíritos que construíram algo juntos se encontram novamente na frequência do que os uniu. O amor é o passaporte. Não as palavras de amor guardadas por dentro. O amor vivido. O amor que escolhe o outro. O amor que perdoa. O amor que serve. O amor que resiste ao cansaço e à distância e ao tempo. Esse amor te aproxima de quem você ama. Esse amor é o caminho de volta. Certa vez uma criança de 8 anos perguntou a Chico Xavier: "Meu avô vai me reconhecer lá?" E Chico sorriu com aquele olhar de quem carregava mundos e respondeu apenas: "Ele já te reconhece agora." Porque esse é o segredo final que este vídeo todo construiu para entregar a você. O reencontro não começa depois da morte. Ele já começou. Começa agora, no amor que você mantém vivo, na oração que você eleva, no perdão que você pratica, na vida que você escolhe viver com mais leveza e mais luz. Cada gesto de amor que você faz aqui é sentido lá. A distância é menor do que parece. O véu é mais fino do que a dor deixa enxergar. Alma querida, chegamos ao fim deste encontro em palavras, mas o que foi dito aqui não termina com o vídeo. Você não está sozinho nessa travessia. Ninguém que ama está sozinho. O amor que você sente chegou ao outro lado. A saudade que você carrega é uma ponte, não um muro. E o reencontro já está sendo preparado pela força invisível do que une duas almas que um dia se escolheram. Se essa mensagem tocou o teu coração, escreve aqui nos comentários: "Eu ainda amo." Essa frase é o teu testemunho. E pode ser o farol que outra alma perdida no luto precisa encontrar hoje. E me conta a sua cidade. Vamos ver juntos o mapa de amor que estamos construindo aqui, de norte a sul deste país. Alma por alma, coração por coração. Porque este canal não é apenas um canal. É uma comunidade de espíritos que escolheram não deixar a saudade ganhar, que escolheram a fé. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja carregando uma saudade que dói. Não existe gesto mais generoso do que oferecer esperança a quem está no escuro. Um compartilhamento seu hoje pode ser exatamente o que outra alma precisava encontrar. Se ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Porque aqui você vai encontrar mais verdades que o coração humano precisa escutar, ditas com o cuidado que a alma merece. Que a luz de Deus envolva o teu coração neste instante. Que a saudade que você carrega se transforme em certeza de reencontro. Que cada lágrima que você derramou seja testemunha do amor que você é capaz de sentir. Um amor que Chico Xavier confirmou ao mundo com cada letra que psicografou. Um amor que não morre, que não se perde, que atravessa o véu. E que um dia, quando a tua jornada aqui chegar ao fim, vai ser exatamente aquilo que te guia de volta para quem você ama. Até a próxima mensagem, alma bendita. A paz de Jesus esteja contigo.